Olá, povo de Deus, sexta-feira depois da Epifania, 10 de janeiro de 2025. A nossa reflexão de hoje é a partir da primeira carta de João, capítulo 5, de 5 a 13, e Evangelho de Lucas 5, de 12 a 16. Caríssimos, quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com a água, mas com a água e o sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Assim são três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Este é o testemunho de Deus, pois ele deu testemunho a respeito de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho dentro de si. Aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Eu vos escrevo estas coisas a vós que acreditastes no nome do Filho de Deus, para que saibais que possuís a vida eterna. Estamos quase terminando de refletir sobre a primeira carta de João. Na verdade, essa cartinha é uma circular dirigida às comunidades da Ásia Menor, com 105 versículos organizados em 5 capítulos. Ao longo destes dias, já acentuamos que a preocupação do autor do final do primeiro século era com a infiltração de membros da seita do gnosticismo, que mesmo sendo rejeitados nas comunidades, acabaram deixando algumas delas inseguras. Ressaltamos nesses dias que o movimento da gnose tinha as seguintes características, os seus membros. Afirmavam que as pessoas se salvam graças a um conhecimento religioso especial e pessoal. Negavam que Jesus era o Messias e se gloriavam de conhecer a Deus, de amá-lo e de estar em íntima união com ele. Afirmavam-se iluminados, livres do pecado e da baixeza do mundo. Não davam importância ao amor ao próximo e talvez até odiassem e hostilizassem a comunidade. A perícope de hoje nos conduz ao sentido desta vida, da nossa crença, da nossa fé. Possuir a vida eterna. Tudo converge para essa grande verdade para os que creem. E não podemos entender o texto sem ter em mente os versículos que falam da vitória das pessoas de fé sobre o mundo, daquele que torna possível esta vitória, o testemunho do Espírito Santo. Porém, temos 3 testemunhos: o Espírito Santo, a água e o sangue. Jesus veio para dar a vida e quem acredita nele tem nesta vida sinais antecipatórios da vida eterna. Estes sinais da vida eterna foram garantidos por Jesus, que trouxe à humanidade, desde o seu batismo, água, no começo de sua vida pública, até o fim da sua existência terrena pela morte na cruz, sangue. O testemunho tríplice e concorde que se funda na manifestação de Deus em Cristo, seu Filho, por meio do Espírito, da água e do sangue, é a garantia da veracidade da missão de Jesus, exigida pela lei judaica, pois tudo tinha de ser testemunhado por 2 ou 3 testemunhas. Há aqui reflexos da polêmica do apóstolo contra os gnósticos, que afirmavam que a divindade de Jesus se uniu à humanidade no batismo, mas na morte se separou da humanidade, de tal modo que apenas morreu o homem Jesus. Quem refuta esse testemunho do Espírito de Deus recusa a fé em Cristo, que é esta união de vida e morte, simbolizadas na água e no sangue.
Há muitas espiritualidades hoje no seio da Igreja Católica que se escandalizam quando afirmamos que Deus morre na cruz. Ora, a união da divindade e humanidade em Jesus é absoluta. Não se pode dizer que aqui era só o homem Jesus e ali era só o Jesus divino, não. Da encarnação à cruz, o que temos é Jesus por inteiro. Não é possível passar um bisturi em Jesus, separando suas duas naturezas, a humana e a divina. Lucas 5, de 12 a 16. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém. Vai mostrar-se ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Aquilo que Jesus assumiu como sendo sua missão, uma vez ungido no Espírito para a libertação dos pobres, já se concretiza na cena de hoje. Os leprosos eram considerados impuros numa sociedade onde tudo girava em torno da lei do puro e do impuro. Quem era classificado como impuro tinha todos os seus direitos cerceados. Não podia absolutamente exercer sua cidadania civil e religiosa. Os impuros, por quaisquer enfermidades da pele, eram tratados como pecadores. Uma lei sanitária antiga tinha se transformado numa lei moral. Pela religião excludente dos judeus, a cura é descrita numa dinâmica típica de milagres de Jesus. O pedido do doente: Senhor, se quiseres, podes curar-me. A resposta positiva de Jesus, o toque e a cura acontece: quero, fica purificado. O envio ao sacerdote: vai mostrar-te ao sacerdote. O pedido de Jesus que não espalhasse o acontecido e a fama de Jesus que crescia. O leproso marginalizado da comunidade, depois de curado, era reinserido nela. Esta cura é símbolo do perdão e da misericórdia de Deus e é fundamento da vida nova, na comunidade nova, querida por Jesus. Ao mandar o leproso apresentar-se ao sacerdote, além de cumprir a lei, pois quem podia dar o certificado da cura era um representante legal da religião judaica, Jesus queria dar à religião judaica um testemunho claro de sua presença messiânica no meio do povo, pois o judaísmo considerava a cura da lepra como um sinal messiânico. Isso fica evidente no relato de Lucas, quando ele afirma que por esses sinais a fama de Jesus se espalhava. De fato, apesar de Jesus pedir ao leproso que não dissesse nada a ninguém sobre sua cura, podemos imaginar que o simples fato do homem curado poder voltar ao convívio social e religioso já era suficiente para o anúncio da sua cura. Isso ia dificultando cada vez mais a movimentação livre de Jesus. Por isso, temos ainda no final do trecho de hoje algo bem típico da narrativa de Lucas, que sempre destaca a atitude orante de Jesus. Enquanto sua fama se espalhava, ele se retirava para lugares solitários e se dedicava à oração. Já dissemos aqui sobre o possível conteúdo da oração de Jesus. Ora, pelas circunstâncias descritas, pode-se deduzir
que se tratava da sintonia com o Pai no cumprimento da sua missão. Esse leproso anônimo seguramente levava Jesus a agradecer ao Pai pela sua cura e a suplicar-lhe forças constantes para que outras ações como essa fossem possíveis. Ora, além disso, é abandonar-se nas mãos do Pai e aceitar com liberdade seu desígnio de amor sobre nós. Um beijo no seu coração.